Quando nós focamos aqui na palavra, Deus já está operando as maravilhas dele. Deus já está movendo. Irmão, quando você crê assim, Deus já começa a mover. Já começa a operar. Lógico que tem vezes que a gente tem que interceder, a gente tem que clamar, mas pautado nessa palavra. Pautado nessa palavra. Toda vez que eu oro para os irmãos, ou para alguma coisa específica, eu oro o que está escrito. Você pode observar que muitas vezes eu oro o que está escrito. Eu uso as palavras, sabe, da Bíblia, da palavra de Deus, para quê? Para que isso venha acontecer. Para que elas não fiquem aqui no papel. Para que elas venham para o seu coração, renove o seu coração e te dê a vitória, e te dê a cura, e te dê a resposta. É aí que é o X da questão. Muitos homens aqui, muitas mulheres aqui dentro da palavra de Deus, foram reconhecer isso já mais velhos. Dá a entender no coração assim que, se eles pudessem voltar o tempo. Mas eles foram agradecidos, porque ainda na velhice eles reconheceram. Reconheceram que perderam muito, que poderiam ser muito melhores, poderiam ter servido o Senhor muito melhor. Então, muitas vezes, a gente vem para o culto, o nosso culto aqui é à noite, e você tem um dia, né, de descanso, um dia de passeio, sabe, aí num passeio desse, numa saída que você dá, ou até mesmo entre família, aí um pisa no carro do outro. Aí vem uma tristeza, vem uma discussão, que aquilo ali gera o quê? Não vou no culto não. Quem está perdendo é você. Deixando de ouvir Deus. Porque Deus usa, Deus fala. E sabe aquilo que muitas vezes você, puxa vida, esse dia não foi tão legal, o que eu vou caçar na igreja? O que eu vou, comungar com Deus, estar na presença de Deus, se o dia não foi bom? Mas você falou com o Pai, você buscou, se o erro veio de você, você pediu perdão, você entendeu? Aí oportunidade, quando você vem na congregação e usa, e tem isso em mãos. Olha que interessante. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Está vendo quando você desvia das coisas de Deus? Você não quer ouvir o que Deus tem para falar para você? Você não quer ouvir, sabe, o mover do Senhor? Aqui desde a primeira oração que é feita aqui, queridos, Deus já começa a mover. Deus já começa a falar. Deus já começa ali, já trabalhar em nossos corações. Tanto de quem está falando, de quem está trazendo, está sendo usado como profeta, profetiza, está sendo usado como homem e mulher de Deus. Deus já está falando. E aquilo vai te enchendo para quê? Para que você chegue dentro da palavra. Se já começamos assim, como vai entrar para dentro da palavra? Então muitas pessoas muitos cristãos estão fazendo aqui, sabe, um erro enorme que está escrito aqui, ó. O que desvia o ouvido para ouvir a lei. Não quer escutar o que Deus tem a falar. Não quer escutar as ordenanças de Deus, não quer escutar os mandamentos de Deus. Está preocupado com outras coisas, mas menos o que o Senhor quer. Está preocupado, sabe, com riqueza, com posição, com isso, com aquilo. É tanta coisa hoje que te assustar, sabe, e desvia o ouvido. Não, ouvir a palavra não. Depois eu coloco lá na 107, depois eu coloco lá no programa tal, depois eu coloco lá no canal X. Não é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. Aqui você se apresenta diante de Deus. Se apresenta diante de Deus. E muitas vezes Deus quer falar em particular para um número até menor de pessoas e você quer estar num lugar onde tem muitas pessoas. Poxa, eu vim num culto maravilhoso e não recebi nada. É porque Deus queria falar com você de uma forma diferente. Você queria um auê, a coisa grande não aconteceu. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Porque ele não ouve o que Deus tem, ele não espera o que Deus está fazendo, ele não sabe, ele não espera concretizar aquilo que Deus propôs para a vida dele e já coloca na sua oração. Já coloca na sua oração, sabe? Já começa a falar coisas que Deus ainda não se pronunciou. Já começa a adiantar as coisas. Como diz o pessoal antigo, né? Colocar o carro na frente dos bois. Torna-se abominável. Deus não escuta, Deus não responde. Não chega nem no teto da sua casa, nem no teto da congregação. Por quê? Porque você não quer ouvir.
quer ouvir quando Deus fala, né, que tem que haver uma comunhão, tem que haver um conserto, tem que haver uma exortação, tem que haver alguns ajustes para que as bênçãos se permaneçam, para que as bênçãos fiquem. Então, meu irmão, reflete nisso. Antes de orar e pedir ao Senhor qualquer coisa, ou esbravejar com Deus, ou cobrar de Deus, não sei como é que anda o povo, mas antes disso, ouve a palavra. Não desvia o que o Senhor tem a falar, não. Sabe quando você pega um versículo da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus, você lê? Deus vai falar com você através dessa palavra. Ouve. Ouve. Porque sabe quando vem a confirmação, né, que a sua oração foi respondida, a sua oração não chegou, sabe, meio esquisita lá no céu, não, a sua oração chegou justa, a sua oração chegou com um clamor verdadeiro. Você pode ver que ali os amigos de Jó queriam de qualquer jeito que Jó confessasse uma coisa que Jó não entendia, que Jó não tinha feito. Não tinha feito. Jó não fez para merecer aquilo, Jó foi provado. Então sabe quando a gente vê uma pessoa aí com um problema? Muitas vezes a gente tem que parar e escutar a lei primeiro, escutar o que o Senhor tem a falar. Que muitas vezes não é a pessoa. Tem gente que caça, a gente sabe disso. Tem gente que procura o problema. Tem gente que Deus está dando a cura e está com a mochilinha atrás do problema. Tem gente que sabe, não entende, está ficando distante demais da lei. Mas tem pessoas que não sabem. E muitas vezes vem aí um problema, vem aí uma situação e vem as culpas, em vez de vir um refrigério, em vez de vir uma palavra, não vamos confiar, vamos esperar em Deus. Deus já falou com você, sabe aquele homem íntegro, justo, que fazia sacrifício e ofertava a Deus? Era o que ele tinha aprendido. Muito mais crente do que muito crente, tinha feito para que o nome de Deus fosse glorificado. Aí do nada aparecem os seus 3 amigos, pode deixar, não me incomoda não. Aí aparecem os seus 3 amigos e já exigindo uma confissão. Tem que confessar? Não, peraí, Deus, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. E ele expôs as coisas naturais. E as coisas naturais ali eram muito mais valiosas do que os amigos falavam com ele, porque ele expressava a verdade. Por isso ele foi vencedor. Por que ele foi vencedor? Que ele não distanciou da lei. Ele tirou sua roupa, ficou todo cheio de doença, se coçando com um caco de telha, mas buscando comunhão com Deus. Palavra falada. Ele não tinha ali a palavra escrita, mas a palavra falada. Ninguém mais aproximava dele. Esses 3 amigos ficavam ali, queridos, e só de uma forma de acusação, mas ele ficava lá sozinho em certo momento. Eles iam embora, e naquele certo momento ele falava com Deus mais ainda. Por que Deus se revelou da forma que se revelou? Não é uma teofania assustadora. Deus ali, o próprio Deus ali naquela tempestade, naquele redemoinho, falando com um homem natural. Por que não falou com os 3 amigos? Deus não quis nem conversa com os 3 amigos. Não quis nem conversa. Não quis nem conversa. Foi Jó que foi orar para os seus amigos, para que seus amigos não fossem consumidos pela ira de Deus. Você está vendo a diferença de uma pessoa quando para ouvir, quando busca a presença de Deus? A oração dele não é abominável, a oração dele começa a surgir um efeito, começa a mover, que começa a desprender das coisas malignas, das coisas, suposições, das coisas colocadas, e chega até o Senhor. Então, meu irmão, você pratica, sabe? Ouve a lei, ouve o Senhor, ouve Deus falando com você. Quanto mais nós tentamos esconder do que de Deus, mais problema nós temos. Quanto mais nós não levamos imediatamente o nosso problema diante de Deus, mais problema nós vamos ter. O diabo lança um problema. O sistema do mundo lança um problema. Deixa a bomba na nossa mão. Nós não levamos para Deus, não fosse ali agora. Como é que é esse negócio? Não tomamos a nossa posição, não. O diabo, beleza. O sistema do mundo, ó, que maravilha. Vou julgar mais coisas. Eles não falaram nada com o pai deles. E começa aí a ouvir, dar ouvido a espíritos enganadores. Começa a dar ouvido a coisas que não são de Deus. Começa a dar ouvido ao seu coração, que a Bíblia diz que ele é enganoso.
O profeta Jeremias que disse isso. O coração do homem é enganoso, meu irmão. Olha para você ver aqui, em Provérbios 28, olha o versículo 13. Como nós perdemos, fácil. Versículo 13. Quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. É simples de entender, meu irmão. Quanto mais você quer pôr pano quente, quanto mais você quer, sabe, maquiar o negócio, não leva diante de Deus e fica protelando aquilo, mais, sabe, a cabeça da gente fica cheia de minhoca. Sabe, começa a vir um monte de coisa, um monte de pensamento, porque, sabe, aquela pressão do sistema maligno, e ali você não consegue entender. Aí, sabe, você tem uma falta, tem outra falta, mas não chega nos pés do Senhor. E quando o Senhor quer falar com você, você desvia os ouvidos para não ouvir a lei. Desvia os ouvidos para não entender, para não querer entender. Ah, não, vou ter que expor minha falta para Deus. Irmão, abre o coração para o Senhor, Ele já sabe de todas as coisas. Ele quer que você confessa. Aquele que confessa, aqui o texto é claro, aquele que confessa aqui ao Senhor, reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então o primeiro ato é o que, meu irmão? Reconhecer, não vacilei. Segundo ato, eu vou confessar. Para quem? Para Deus. Confessar para o Senhor, falar com o Senhor. As pessoas estão confessando as suas coisas para as pessoas erradas. Você pedir uma ajuda de oração é uma coisa. Não, você tem que falar com Deus. E você tem que se esforçar e deixar Deus trabalhar no seu coração para que venha o abandono daquilo, para que venha o distanciamento daquilo. Tem pessoas que estão hoje, queridos, cristãos, colocamos Jesus como Senhor Salvador, colocamos Deus como Senhor de todas as coisas, sabe? Mas são pessimistas. Que crente que é esse que serve a Deus, que proclama o nome do Senhor, sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? E duvida. E fica, meu Deus, eu sei, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu penso, não, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Irmão, tem projetos que você tem ele na mão, se você não colocar ele diante de Deus, o seu pessimismo vai deixar você ir adiante. Quem perde as bênçãos somos nós. Somos nós. Quem perde o mover e o milagre somos nós. O inferno não perde nada não, o inferno já perdeu há muito tempo, o diabo já perdeu há muito tempo as nossas almas. Quando nós vamos distanciando da lei, já, sabe, fazemos vista grossa e os nossos ouvidos, nós começamos, sabe, a fechá-los para ouvir a lei de Deus, para não ter comunhão com Deus através da sua palavra, não adianta orar, não. Senhor, me acorde agora, me socorre, mas você não quer ouvir o que tem a falar. Senhor, me dá providência agora. Mas se você não quis ouvir o que Deus falou com você, Deus já te avisou antes. Deus já te avisou antes, muitas vezes você não entendeu. Aí sabe, não tampa não camufla não. Não, abre o coração, rasga o coração para Deus. Rasga o coração para Deus. Reconhece, confessa e abandona. Sabe o que Deus faz? Recebe toda a compaixão de Deus. Ou seja, meu irmão, o que Deus faz? O que Deus move nesse momento? Ele libera misericórdia. Ele libera um poder, uma palavra, um ato poderoso, sabe, que destrói aquilo que não deixa você crescer. Arranca, quebra essas correntes, essas cadeias, esse laço do maligno de engano. Tem pessoas que têm, sabe, doenças físicas ou doenças espirituais, não conseguem vencer, porque não conseguem rasgar, não conseguem arrebentar essas cadeias, porque não confessa, não reconhece. Não confessa e não abandona. Só isso. Aí fica aquele negócio ali, um dia está bem, um dia não está, um dia está bem, um dia não está. Sabe, eu vejo certas coisas, eu fico assim assustado. Tem gente que não consegue se libertar. Não consegue se libertar. Tem crente que todo dia tem um demônio nele, todo dia tem um demônio perseguindo ele. Acabou, meu irmão. Bota ele para correr. Como? Chegando-se a Deus. Chegando à palavra de Deus. Se você ler rápido, ler devagar, não tem problema. Lê, relê 10 vezes, não entendeu a palavra não, relê de novo. Fica ali na comunhão com o Pai e Ele ali vem te respondendo. Aí sim as outras coisas serão acrescentadas.
Tem pessoas que querem ser poderosas na oração, chegar assim, já ver o mundo espiritual e já querer resolver, mas sem a comunhão lá, sem estar com Deus. Não vai acontecer, meu irmão. E eu ainda falo com vocês, o Senhor tem tido muita misericórdia do povo nessa terra, porque um monte de coisa que se vê, se você fosse Deus, você aguentaria? Acho meio difícil, né? Por isso que Ele é Deus e nós somos servos dEle e filhos pela misericórdia em Cristo Jesus. Somos co-herdeiros da mesma promessa por causa de Cristo, nem por causa de nós. Nem por causa de nós, mas por causa de Cristo. Deus fez tão perfeito, mas tão perfeito, que foi ali feito de uma forma santa, justa, que nós ali não participamos de nada. Porque quando participamos, pisamos na bola. Mas Deus sabe e conhece a sua criação. Então quando você vai aos pés do Senhor, sabe, e deixa de camuflar, e deixa de, sabe, maquiar a coisa. É igual a pessoa morre, eles vão lá e maqueia a pessoa toda. Não, maquiou só, não tem um espírito ali, não volta mais não. É assim que são as coisas. E o versículo 14 diz assim, ó: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça, cairá em problemas, cairá em infelicidades. Então muitas vezes você vê o crente mais infeliz, com mais coisas, sabe, porque ele não tem esse Deus como Ele é. Não tem esse Deus como Ele é. Não entende que ali, sabe, era o socorro presente de verdade. De verdade. Irmão, se você tem um problema, até vir um socorro de fora, de longe, você conhece o trânsito, até chegar uma ambulância, ou até chegar alguém, Deus já está lá, ó, há muito tempo do seu lado, te guardando há muito tempo, dando a provisão. Se você é crente em Jesus Cristo, acredite nisso, que Ele já está lá, movendo e fazendo, operando. Sabe as outras coisas? Só vem de suporte. Só vem de suporte. Só vem para completar ali. Deus honra isso, amém. Honra essas pessoas, honra os profissionais, sim, honra, mas Ele já está lá. Ele já está lá, já está movendo lá. Aí sim, sabe? Feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Sabendo que Deus está. Sabendo que Deus é presente, sabendo que Deus está ali o tempo todo, vê todas as coisas, sabe todas as coisas. E é tão bom e tão maravilhoso que é que você compartilhe com Ele. Senhor, falhei, compartilha com Ele. Senhor, acertei, compartilha com Ele. As pessoas acertam, Deus não passa nem na festa deles, nem na porta da casa deles, eles não compartilham. Todo mundo entra, menos Deus. Todo mundo entra, menos Deus. Não funciona assim. O versículo 14 completo diz assim: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra Deus cairá em desgraça, em problema. Aquele que é indiferente, tanto faz, tanto fez, se Deus está, se Deus não está. Eu vou resolver do meu jeito. Começa a peitar as coisas, começa a fazer. Não, Deus, espera aí, eu vou resolver isso, deixa comigo. Pois camarada tem que tratar assim, com fulano tem que tratar assim, com esse tem que tratar assado. E Deus está lá, calma, estou com você aqui. Faça assim. Move essa, faz isso. Não. É indiferente. E pior ainda, o indiferente passa para um outro plano, para um outro sistema mais complicado. Se revolta contra Deus. De indiferente, tanto faz, tanto fez, ele começa a revoltar. Está acontecendo isso, é culpa de Deus. É Deus que não olha para mim. O que adianta eu ficar na igreja? O que adianta eu ficar lendo Bíblia? O que adianta eu entender a lei? O que adianta? Começa a revoltar contra Deus. Isso acontece? Satanás, aquele que fica em derredor aí, ó, que nós proclamamos, falamos tanto, né? Ao nosso redor, todos os anjos de redor. O maligno está no mundo, mas eu estou no Senhor. Ele começa a ditar as normas. Porque você começa a revoltar. Deus não me ajuda. Deus, não passei nessa prova, você não me ajudou. Não, você que não estudou. Você que esqueceu, ficou nervoso, esqueceu. Por isso que é importante as mínimas coisas você orar. Tem gente que
gosta de orar são as coisas difíceis, as coisas que já estão no último estágio. Está no último lá, aí quer orar, aí ora com fé. Não, você tem que ter orado antes, bem antes, mas muito antes, para que não chegue no estágio complicado, que Deus dá a palavra dele. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é dependência total de Deus ali. E você podia ser participante das coisas de Deus, para quando você chegar lá, eu sei o que Deus vai fazer. Irmão, quando eu cheguei ali, e vi o meu irmão em Cristo ali deitado, naquele CTI, eu humanamente estava destruído, né? Falei, Senhor, misericórdia. Aí Deus falou comigo assim, o que você está vendo? E eu falei com Deus, isso. Ele falou assim, então, seja aquele que leva a minha palavra. Irmão, do jeito que eu falei, aconteceu. Sabe por quê? Deus já estava lá. Deus já estava lá. Deus já tinha ouvido a oração da pessoa, a entrega da pessoa. Irmão, eu fiz a minha parte. Então, se eu tremo ali, e se eu não dou legalidade, me permito. Já cheguei também em outros lugares, Deus falou comigo assim, não me ouviram, eu estou levando. Eu fiquei só orando. Senhor, tem jeito de a gente mudar essa situação? Silêncio total. Eu vi um descaso, eu não conto isso para engrandecer, mas eu vi um descaso que, se nós tivéssemos dado as mãos, numa situação que eu estava, e não podia partir de mim, tinha que partir dos que estavam lá, Deus mudava a história. Mas ninguém deu a mão. Crente, estrada de crente, meu irmão. Aí eu estou lá orando e tudo. Mas Deus, está um trem errado aqui, o que está acontecendo? O que está precisando? Falou, não serve. Pertence a mim. Ela pertence a mim. Eu entendi. Aí quando eu olhei, já acreditaram no que ia acontecer. Não tem volta. Não tem. Quando você acredita naquilo que já vai acontecer, tem volta. Sabe o milagre que vai acontecer? Você precisa acreditar que Deus reverte aquela situação. Seja ela física, espiritual ou emocional. Várias vezes eu peguei criança no colo, criança. E os que eu não peguei no colo, eu pus a mão, só de pôr a mão. É triste, irmão, Deus fala assim, ó, quebra aí, ora aí, põe a sua mão e ora aí. Aqui, eu pingava de suor, eu falei, Deus, o que é isso? Tinha a situação, tinha pessoas que estavam ali, mas não eram para estar ali, era enfermidade espiritual, provado, não tinha doença nenhuma. E o inimigo, ele tenta imitar tudo isso para derrotar os crentes, para derrotar aqueles que se dizem filhos de Deus. Ele começa a implantar que todos são filhos de Deus. Não, todos são criação de Deus. Para me tornar filho de Deus, eu preciso de reconhecer Jesus, o sacrifício de Cristo, aceitar Cristo, o senhorio dele, aceitar o sacrifício dele e, como diz o texto aqui, seguir. Aí sim, aí eu sou filho de Deus. Fora disso, criatura. Então a oportunidade está aí, ó, há anos, há milênios, e as pessoas ainda estão, sabe, sem acreditar, sem confiar, sem temor, de indiferente com as coisas de Deus, revolta contra o Senhor. Tem mais jeito não, não vai acontecer mais não, revolta. Deus está falando assim, mas eu estou aqui, eu posso fazer não. Então, irmão, Jesus falou comigo e com você, dentro desse texto, dentro da palavra aí, que nós fazeríamos coisas maiores, porque ele iria para o Pai, ficaria com o Pai, como intercessor, como mediador, aquele que estaria o tempo todo clamando, ele já podia estar na boa, né? Ele já cumpriu a parte dele? Não, ele foi, está intercedendo, está lá, e tudo, deixou a gente com um consolo, que é o Espírito Santo, e deixou a palavra toda aí, ainda virou para nós e falou assim, nós vamos fazer coisa muito maior.
Aí as pessoas acham que coisa muito maior é ter igreja de 100 andares, é ter pro chão, para cima, é ter isso, é ter aquilo. Não, não, isso é coisa comum. Deus está falando das coisas espirituais. Das espirituais. Crente que não é espiritual não é crente. Acha que é crente. Espiritual é quando você escuta Deus falar. Nossa, Senhor, Senhor. Ou então quando ele fala assim, ó, fala. Aí acontece. Fala para acontecer. Mas você tem que estar dentro da lei, você tem que estar em comunhão. Então muitos estão aqui, ó, caindo aqui em tantos problemas, porque revoltaram contra Deus. Deus não faz nada para mim. Isso, estou falando a coisa mais simples, né? Tem coisas muito mais piores aí, mais cabeludas que o povo anda falando. É você e o Senhor, querido. Para mudar essa história, é você e o Senhor. Para deixar Deus te conduzir e realizar. Só isso, deixa Deus te conduzir e realizar. Como você vai ter vitória se Deus não está no negócio? Como você vai conquistar se Deus não está no negócio? Sabe quando você chega no estágio que você ouve um não? Tem jeito para isso? Não. Tem condição para acontecer assim? Não. E aí? Se você não tiver comunhão com a lei, se você não tiver confiante, sabe, perseverante, em paz, ou seja, ter a segurança que Deus está olhando por você, como é que vai ficar? Se você for indiferente ou revoltado? A nossa irmãzinha que está ali no banco ali, ó, a mais nova da área aqui, presente de Deus. Ah, é um presente de Deus e nós, ó. Ô Deus, mãe, ué, está demorando demais, está aqui isso, está aqui aquilo. Aí o que o diabo faz? Opa, está me dando a legalidade. Não, é oração, esperando com paciência no Senhor, esperando e falando. Aí vai lá no médico, o negócio está pior. Não foi, Carlete? Vai lá no médico, esse negócio seu, cara, tá bom não. Ih, piorou pro seu lado. Continuamos confiando. Continuamos confiando. Continuamos confiando. Deus começou a mover. Meu irmão, eu cheguei num dia no mundo espiritual. Misericórdia de Deus, irmão, não sou melhor do que ninguém. Vocês já foram lá, que vocês não perceberam. Cheguei num dia lá, 3 demônios morrendo de rir. Rolando uma apostinha. Profetizou, não vai acontecer não. Eu olhei, aí eu já fico furioso, né? Eu falei, eu não. Mas aquele que eu sirvo é poderoso para fazer. Sabe quando eles fazem assim, ó? Desaparecia. Desaparecia. Você já acordou com um demônio montado em cima de você, querendo destapear você? Você acorda e sabe que aquilo é uma guerra, porque sabe aquele dia era o dia da bênção. E você repreende. Acontece, irmãos, escuta o que eu estou te falando. Se você escutar o Senhor na palavra dele, aí sim você começa a entender e discernir, e aí sim você sobe para mais um nível. As pessoas não têm comunhão com a palavra. Aí tem visão, tem sonho. Sabe o Daniel lá, que era usado com sonho assustadoramente, interpretava assustadoramente? Ele fazia questão de 3 vezes ao dia ter comunhão com o Pai, com Deus de Israel, com o Senhor dos Exércitos. 3 dias ele ia lá para a janela, todo mundo sabe disso, até os seus acusadores sabiam disso, tentou fuzilar ele, né? Ele foi jogado na cova dos leões por causa disso. Ele ficava lá na janela, lá, orando, falando com Deus, próximo da lei, recitava toda a palavra de Deus, salmodiava. Ele conversava com Deus 3 vezes ao dia. Estou só te dando um exemplo. Só um exemplo. Você pode orar uma vez ao dia e acontecer. Estou te dando um exemplo que é um exemplo bíblico. Quando ele foi acusado, ó, o senhor decretou uma lei, seu rei Dário, e Daniel está lá orando a outro Deus lá, outro rei lá. Ele penalizado, puxa vida, meu amigo, o meu conselheiro, vou ter que ficar na cova dos leões.
Ele não dormiu de noite quando julgou lá Daniel lá. Aí ele fez o quê? Ele orou a Deus. Como rei. Senhor, se ele é seu mesmo, e sabe, e tudo, não vai acontecer nada com ele não. Você vê que o rei foi o primeiro a chegar de manhã cedo lá na cova, lá no buraco dos leões. Leões famintos. Ficavam lá com fome, então, porque a comida deles era aquele que cometia o erro, a falha, era jogado lá. Caiu lá, você conhece a história, aí tem campanha dessa história, aí tem história dessa história, aí tem teatro dessa história. Mas é a verdade espiritual. O povo não conta, né? Se é você. Só que você não é Daniel. Aí você não orou, não buscou, tal. Aí te julgaram você na cova dos leões. Te julgaram você numa fogueira. Num mato sem cachorro. Te deixaram lá sem água. Você não tinha comunhão com Deus. Vai clamar a Deus e vai responder? Muito complicado, irmão. Mas se você tinha comunhão com o Senhor de sinceridade, Ele vai estar lá. Sabe quando Daniel caiu lá? O anjo do Senhor já estava lá. Cabral, muito interessante isso. Você pode sentir isso? Caiu lá, Deus estava lá. Quando levantam contra nós, se nós tivermos comunhão com essa lei, Ele já está lá. Espera aí, são meus. O que está acontecendo? Ele já está lá. É isso que eu preciso de entender. É isso que nós, igreja de Deus nessa terra, precisamos de entender. Ele não vai chegar lá. Nossa, eu estou aqui no mato sem cachorro. Não, ele já está lá. Então, segue esse caminho aqui. Ele não guiou o povo assim? É por aqui que vocês vão passar. Não, aqui vocês não vão entrar agora não. É simples de entender, mas eu preciso de ter comunhão. Ficar indiferente e revoltado contra Deus não vai resolver o meu problema. Te garanto, Carlos, se em um dado momento você revolta contra Deus, ou Regis, Deus ia deixar vocês, sabe, o estaleiro. Senhor, eu espero que você seja feito sua vontade. Se um processo que eu passei, se eu revolto contra Deus, eu não tinha conquistado. Por quê? Deus só vou deixar ele mais um tempinho, vou programar um tiquinho. Quem sabe reconhece, né? Volta, confessa, e aí deixa eu fazer. Eu confiei o tempo todo. O tempo todo. Deus vem e faz. O problema todo é quando você chega e a pessoa já não está confiante mais, já não quer mais, e você chega ali. Mas cadê o crer? Cadê o mover? Deus, como é que é esse negócio aqui? Irmão, estou te dando um exemplo claro. Jesus, nós pregamos aqui, nós estudamos aqui no ano passado, né? Jesus não fez muito milagre entre os seus, na sua terra, por causa da fé deles. Não creram que aquele que nasceu no meio dos seus, um hebreu, um judeu, um israelita, podia fazer o que fazia. De onde que vem essa sabedoria? De onde vem esse entendimento? De onde vem isso tudo? Se o pai dele é carpinteiro, que é isso, os irmãos dele estão tudo aqui no bolo com nós aqui, come a mesma comida que nós comemos, que poder é? Ele não fez muito milagre ali. É o que acontece muitas vezes. A gente chega num lugar, vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a fé é pouca. Porque o acreditar na palavra de Deus é pouco. E o problema é que aqui nós vamos descendo e vai complicando mais ainda. Vai estourando mais ainda. Então, meu irmão, quando você cuida das suas coisas e cuida da sua vida espiritual com Deus, Deus opera na sua vida. Olha para você ver o versículo 19. Provérbios 28, versículo 19. Quem cultiva a sua terra, sacia-se do pão. Quem persegue ilusões, se fartará de miséria. Tá vendo? Fica achando que vai acontecer, que é outro, que é isso, que é aquilo, que tem um novo Salvador, que tem um novo tempo, que tem isso, que tem aquilo. Não. O que estiver proposto dentro da palavra de Deus, o que o Senhor já deixou, continua cultivando, meu irmão. Continua cultivando, continua colocando a presença de Deus, continua apresentando a Deus. Aqui, cultiva lá. Você põe a planta lá e deixa lá. Ah, Deus vai fazer ela crescer lá. Você não vai adubar, você não vai pôr nada lá, você não vai jogar uma água. Não, cultiva seu alvo. Cultiva o seu alvo. Faz florescer desse alvo, irmão.
Pega o alvo, olha o alvo, lê, ora, põe lá dentro, põe aqui, igual o meu, fica dentro da Bíblia. Porque toda vez que eu vou ler a Bíblia, ele está lá, eu lembro que eu tenho que orar. Não, o alvo. Glória a Deus. Senhor, meu alvo está aqui, Senhor. Eu não preciso de relatar um por um que está aqui, que o Senhor já sabe. Porque eu já li isso inúmeras vezes, está aqui. Cultiva. Quem cultiva a sua terra, sacia-se do pão. Recebe. Acontece. Mas quem persegue ilusão, se fartará de miséria. Nossa, esse negócio é bom, eu vou entrar nessa. Consultou a Deus, não. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Já não quero esse aqui mais, Deus. Quero esse. Mas ele não perguntou para Deus se era, não. Não é isso aqui que é bom para mim. Aí não é bom. Aí vai atrás de outra ilusão. Eu ouvi falar que Jesus está lá no Japão. Vou lá. Está lá no templo hinduísta lá. Vou lá. Não, Jesus não estava lá não. Outra ilusão, Jesus. Irmão, Jesus não está em lugar nenhum não. Ele está aqui, ó, dentro de você. Dentro de você. A morada do Espírito Santo é dentro de nós. E se você aliar isso à lei, às coisas de Deus, o que vai acontecer? Você vai estar completo, Deus vai estar falando, vai estar movendo. Você vai ficar mais confiante, você vai ficar mais em segurança. O que hoje move no mundo? A insegurança. Todo mundo vive inseguro. Tanto das coisas naturais, comuns do dia a dia, e pior ainda das coisas espirituais. A insegurança é tanta que as pessoas apelam, fazem qualquer coisa para se defenderem. Mas Deus não está no negócio. Entendeu? Carrega uma oração forte no bolso, carrega uma folha um trevo de 4 folhas, né? Carrega uma linha. Nós estamos falando a verdade. Carrega isso, carrega aquilo outro. Vai mudar? Não vai. Carrega Deus. Carrega o Espírito de Deus dentro de você. Carrega isso dentro de você. Dentro de você. Aí acontece, quando você carrega isso, aí é quebrado um monte de coisa, aí é destruído um monte de coisa. Olha você vê que interessante. Olha o versículo 20. Que coisa interessante. É o 20? Versículo 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune, que troca os pés pelas mãos. Mas o homem leal receberá muitas bênçãos. Segue o seu caminho, que busca o Senhor, que põe na presença de Deus, receberá suas bênçãos, porque Deus disse na palavra dele. Recebe, indiferente de qualquer coisa, recebe. Talvez a bênção para mim é de uma forma, procede de outra. Talvez a sua bênção é grandona, a minha é pequenininha. Recebe. Deus faz acontecer. O homem leal, ou seja, o homem que está aqui dentro da palavra, o homem que sabe, volta aqui, Senhor, eu socorro. Só digo, nem está aqui lendo uns textos. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Deus. Sabe o que Deus faz? Começa a chover bênção lá de cima, assim. Irmão, Deus me mostrou, eu não posso falar ainda, infelizmente. Deus me mostrou uma visão, tem pouco tempo agora. Que coisa maravilhosa. Mas Deus deixou a gente de molho ainda. É isso que é o problema. Eu sei que alguns, né, depois, pastor, só uma beiradinha, não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Não tem beiradinha, sabe por quê? Porque tem um momento certo de Deus falar. Mas uma coisa eu posso garantir, coisa muito boa para nós, para a vida de cada um de vocês. Eu não sei, né, para uns pode ser espiritual, outro, enfim, não vou conjecturar isso. Mas, como eu preciso de entender, para eu chegar num processo lá de vitória, eu tenho que estar batalhando aqui, não é, cara? Para eu chegar num processo lá de vitória, conquistei. Onde começou? Aqui, com choro, com lamentação, com busca e fortalecimento. E aí você vê que você derruba um demônio aqui, você vê que você ganha isso aqui. Nossa, você está caminhando, porque você está caminhando com o Senhor. Alcança a vitória. Agora você está aqui. Eu quero a vitória, Deus. Você quer sair daqui e não passar processo de direto na vitória. Está caçando ilusão. Apressou. Eu
que Deus ia fazer? Apressou. O que Judas fez? Apressou o problema dele, não foi? Se ele tivesse rejeitado as 30 moedas, de prata ainda, nem de ouro o trem era. Ele apressou. Dá essas 30 moedas. Perdeu a salvação. Qual de 30 moedinhas? Perdeu a salvação, entregou o Salvador. Muitas vezes nós fazemos isso. Não da forma literal lá de Judas. Vamos ganhar isso aqui, essas 30 moedas, essas 5 moedas. Beleza! Não orou mais, não meditou mais, não buscou mais. Fica ali, morre para as 30 moedas. Fica ali e não conquista. Fica ali e não acontece nada. Aí fica esperando aparecer outra ilusão. E mais outra ilusão. Irmão, eu vou te falar com você uma coisa hoje. Que Deus está fazendo para você é maravilhoso. E se você acreditar, você vê a coisa pronta. É assustador. Eu vi o negócio pronto. Você vê pronto. Ninguém te toma, ninguém te tira, nem nada levanta a voz, porque você escuta a voz de Deus. Sabe quando Deus bradou lá de cima, esse é meu filho amado e quem me compraz? Ninguém falou um ar. Zana, ninguém levantou a voz, um ar, todo mundo, O texto fica ali, inerte ali, Porque quem falou? Deus. Imagina se Deus falasse da sua vida. Senhor! É o meu servo, é a minha serva, é a família que me comprar. Tira essa mão daí. Acabou, meu irmão. Não tem. Junta a sua atrás. Não acabou. Deus agiu. Mas eu preciso de ser aquele que é leal às coisas de Deus. Aquele que busca, aquele que faz. Que não apressa. Não apressa. Você acha que Deus já não está? Já está. Deus já está. Irmão, ninguém brinca comigo. Sabe por quê? Porque quando eu oro para vocês, Deus fala comigo. Então dá vontade de falar. E o sonho tem a ver com muitas coisas. Muitas coisas. É assustador. Então persevera na presença de Deus. Você e Deus. Você e Deus. Você e Deus. Eu sei o que Deus tem para vocês. Isso é proibido de falar. Que coisa, né? Até muita coisa que eu vou receber também, eu vi, mas eu ainda quero entender ainda. Aí eu estou lá também no bolo. Aí e agora? E agora? Eu estou igual eles também, eu quero isso aqui, eu estou aqui. Sabe? Então, meu irmão, escuta o que Deus está falando. Porque, se você fizer assim, olha o versículo 25. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo. Mas quem confia no Senhor prosperará em paz, sossegado. Engordará. Dá para você ver, essa é bonita essa aí. Não é? Regis, o Malá. Nem guardar assim não, irmão. Me ajuda aí. Entendeu? A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo. Já viu aquele crente que vê você com um problema, com dificuldade e começa, né? Não, conquistei isso, conquistei aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Está trazendo contenda, não está? Mas por que Deus está favorecendo esse fariseu aí, esse crente fariseu? Não está favorecendo, se eu sou fiel ao Senhor. Mano, por que esse crente fariseu está prosperando? Está vendo como é que coloca uma contendazinha? Você veio para o Senhor, agora você está mais bonita, está arrumando o cabelo, está fazendo unha, está vendo a contenda? Está vendo a contenda? Não é, Zana? Não, que a irmã agora está com 60 anos, está uma bênção, está linda, maravilhosa. Não é sem contenda, né? Sem contenda. Sem contenda. Ainda bem que o Marquinhos não é ciumento, né? Pensou? Se o Marquinhos fosse ciumento, fosse o Marquinhos, ainda vai dar uma chutada, tadinho. A mulher tá muito bonita. Agora, amanhã o irmão vai me procurar. Que isso, pastor? Que isso que você está fazendo comigo? Ô irmão, vou falar com você, né? Dá um jeitinho, irmão, né? Sai com a tua Maria e todo mundo fica, não, minha pai, senhora, tudo bem? Ó, irmãozinho. E o irmão tá lá só de coadjuvante. Ninguém olha pro irmão.
Não, a pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo. Quer conquistar tudo, quer ser poderoso em tudo, quer falar tudo, tem 250 mil revelação, tem 250 mil profecia, mas ele mesmo está ruim. Ele mesmo não conquista nada, ele mesmo tem problema. Irmão, se Deus te usa para falar, porque ele tem para você também. Que coisa é essa de você proclamar um negócio que você não receber? Só para os outros? Muitos proclamaram, não receberam aqui, nessa vida aqui. Mas um lugar garantido lá. Moisés garantido lá, Elias garantido lá, Enoque garantido lá, Davi garantido lá. Está vendo que coisa? Muitos não conquistou aqui. Por isso perderam as suas bênçãos, perderam a comunhão. Não, continuaram agradecidos a Deus. Não chegaram à terra prometida, mas continuaram agradecidos a Deus. Por quê? Porque a parte B do versículo 25 aqui, não criou contenda, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Não precisa de alarde para prosperar, não precisa de alarde para conquistar, não precisa de alarde para ter paz. Não sabe? Sair com uma vassoura varrendo um monte de demônio. Não. Confia no Senhor e você vai prosperar em paz. Vai prosperar em paz. Tranquilo. Sem ganância, sem correria, sem desespero. Em paz, suave, sossegado. Não é preguiçoso, não. É caminhando com o Senhor. Tem gente que é preguiçoso e acha que está em paz. Não é preguiçoso, aí precisa tomar umas varadas. Não, é caminhar tranquilo, confiante no Senhor. Levantar de manhã e já confiante no Senhor. A sua primeira oração é de agradecimento, irmão. É o Senhor. Tem gente que não agradece, não. Já levanta, né? Nossa, Senhor, mais um dia, me ajuda na batalha. Não! Senhor, muito obrigado, acordei. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Não sei, não quero ensinar ninguém a orar, não, irmão. Eu só estou te falando com você, sabe assim, o que você pode fazer, o que, né, você e Deus lá. Mas agradece. Agora, no final do dia, pode ser a outra oração. Senhor, muito obrigado que eu venci esse dia. Agradece. Muitos queriam ter a oportunidade que nós temos e não tiveram. E poucos têm a oportunidade de Jesus chegar, mandar tirar a pedra e te ressuscitar. Poucos. Foi uma criança que ele tocou no esquife, a criança reviveu. Foi a Talita Cune que ele pegou pela mão e ela reviveu. E o culminante, fora outros que a gente não sabe, foi quando ele mandou tirar a pedra e falou: Lázaro, sai para fora. É muita comunhão, né? Tem que ser muito chegado, muito amigo, para falar assim: vou ressuscitar meu amigo. Então, meu irmão, quando você se anela essa palavra, você se junta a essa palavra, você confia, você prospera em tudo. Você prospera na vida espiritual, primeiramente. Conhecendo as coisas de Deus, aprendendo as coisas de Deus, sendo submisso às coisas de Deus. E isso reflete na sua vida natural. Na vida natural. Na vida natural. O Senhor tem cuidado da senhora, dona Dequinha. Confia nisso todo dia, viu? Ele tem cuidado da sua vida. O Senhor tem cuidado da sua vida. Acredita nisso. Porque todo dia o Senhor tem cuidado, todo dia o Senhor está ali. E Ele pode fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos, muito mais, infinitamente mais. Então, meu irmão, o que falta em nós? O que eu preciso de fazer? Confiar, para crescer, para ser próspero, para ser melhor, para, sabe, acontecer coisas na nossa vida, mas em paz. Quando o negócio não é em paz, gera um problema, uma confusão, uma dor de cabeça, enfim, várias coisas. Mas quando é em paz, está sossegado, é tranquilo. É tranquilo. Não há revolta contra Deus, não há nada contra Deus. Está tranquilo. Aquela conversa que eu tive com você, Regi, o caminho é aquilo que eu te falei ali. Nós não te falei, nós conversamos. É ali que era o ponto da coisa. Ali que era o ponto da coisa. Se for ali, caminhar ali, você vai ver. Acontece. Porque Deus, queridos, ele quando vê o seu coração e vê que você confia.
E vê que você sabe que você está caminhando com Ele. E que, sabe, você é feliz porque você teme a Ele. Você é feliz porque, sabe, você não esconde as falhas. Se Adão não tivesse escondido, puxa vida, se Adão e Eva não tivessem escondido, se Adão e Eva estivessem diante de Deus do jeito que eles estavam, conhecendo o bem e o mal, a história era outra. Mas o que aconteceu? Era a família de Deus, filhos de Deus, escondendo de Deus, escondendo do Pai. Era fácil, só tinha ali os dois. Deus chegava, eles se apresentavam, não, Senhor, nós estamos aqui. Perdoa, Senhor, a situação que nós estamos. Mas o que aconteceu? A conversa seria outra. Ah, mas Deus te procura, você está escondido, camuflado. Sabe esse camaleão? Fica só na camuflagem. Aí você está lá camuflado. Você está lá irado por dentro e camuflado de bênção por fora. Não tem nada, mentira, mentira. Aí você está lá, quase explodindo dentro. E por fora, não, presente diante de Deus. Se eles tivessem apresentado diante de Deus nus, Deus tinha mudado. Senhor, vacilamos, Deus. Poxa vida, estamos aqui, o que o Senhor fizer com nós, nós aceitamos. O que aconteceu assim, assim, assim? Seria diferente. Não sei como seria, mas seria diferente. Não seria essa dificuldade toda que é hoje, né? Mas não. Esconderam. Ô, Adão, ô Eva, cheguei. Onde é que vocês estão? Nós estamos aqui no meio das árvores escondidos. Mas por quê? Porque nós estamos nus. Mas quem falou que vocês estão nus? Quem contou isso para vocês? Ah, foi a terceira pessoa da maldade. Foi um maldoso que entrou aqui. Falou isso. Por que vocês não repreenderam? Por que vocês não me procuraram? Por que vocês não rejeitaram e me procuraram? Não teve conversa, irmão. Deus já deu a sentença. Deus já deu a sentença. 2 pessoas só no mundo não confiaram em Deus. Imagina esse 7 bilhão. Desses 7 bilhão, menos de 30% é crente. De verdade. Você pega lá a pessoa na sarjeta, dá banho e corta o cabelo, a nossa parte. Apresenta diante de Deus. Se ele reconhecer, se ele reconhecer, se ele confessar e se ele abandonar, ele continua preso de Deus. O que acontece com a maioria? Em várias igrejas, você acolhe, ajuda, não reconhece, não confessa, rapidinho está abandonando. Eu conheço muitos, querido. Conheço muitos. Alguns estão ali na pedreira ali, foram crente, foram evangelizados, família crente. Está lá, vivendo aquela vida daquele jeito lá. Tem jeito de você chegar ali, mandar tirar a pedra e ressuscitar eles? Não tem, viu, irmão? O que você fez antes não funcionou, o que dirá depois. Mas Lázaro é aquele que tinha prazer de receber Jesus, de conversar com Jesus, de chamar Jesus. Seu, vamos comer alguma coisa comigo? Toma banho na minha casa. Comunhão, sabia que era Deus. Quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele rejeitou? Não, ele até temeu. Puxa, ele consagrou rapidinho. Ele era um sacerdote, irmão. Obed-Edom já começou a consagrar e já chamou os filhos e já a arca está aqui e não vão pôr a mão, vão deixar tudo arrumadinho, vão respeitar. Não, né? Um filho dele levanta lá de madrugada, vou ver que está debaixo desse pano aqui. Não, tudo arrumadinho. O homem ficou milionário. Por conta da presença de Deus, em saúde, em provisão. Os gados do cara estavam morrendo, ficou tudo corado, bonitão. As galinhas desgramaram a botar ovo. Assim, as coisas acontecem. A plantação começou a brotar. Presença de Deus, irmão. Presença de Deus. Você perceberá de Valquíria. Porque assim Deus vai fazer na sua casa. Tem uma plantação, e Deus vai
Então, meu irmão, o que eu preciso de acreditar? Eu preciso de entender, esperar, confiar, em paz, sossegado. Um dia ou outro você pode estar arriado, mas você pode saber que tem outros orando por você, outros intercedendo por você, sem querer nada em troca. É simplesmente isso. Então, o que eu e você precisamos fazer? Acreditar no que essa palavra diz. Não acreditar no que vem de fora. Sabe? Que vem porque ouviu, porque fulano falou para você. Não. Acreditar no que está aqui, ó. Eu te provo aqui, ó. Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18. 29, 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Isso nem tradução, né? Deus já revelou ele. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Uma família que não aceita a revelação do Senhor é uma família sem ordem. Tanto faz, tanto fez. Um homem ou mulher, um casal, que não aceita a revelação do Senhor, não sei não, sem ordem. Irmão, as coisas estão acontecendo para o nosso bem, para o bem do casal, da família, dos filhos, para crescimento, para mudança, sabe? Quem obedece à palavra de Deus é feliz. O texto, esse versículo é o mais maravilhoso de todos. Não chicoteou nós em nada. Mas você precisa de aceitar a revelação que é trazida da palavra. E já está tudo revelado aqui. 3 tipos de revelação que eu vou te dar. A da palavra, palavra direta. Você leu lá, pá! A revelação da palavra de Deus pela mensagem de quem traz. Pastor, bispo, quem quer que seja, quem traz verdadeiramente a palavra de Deus, verdadeiramente o texto bíblico, é uma revelação. E a revelação específica. A revelação específica é aquela que o profeta traz. Mas tem que ser profeta igual Moisés, igual Isaías, igual Jeremias. Sabe? Profeta de Deus. Não é profeta que formou e recebeu um diploma, não é profeta de Deus. Revelação específica. Sabe? Você tem um sonho, uma visão, é específico, você traz aquilo específico. É uma revelação específica. E que já está acontecendo, vai acontecer, já é específico. Lembra Isaías? Ó, com essa casa você vai morrer. Pum! Consertou, não vai morrer, 15 anos que ele sentou lá. Se o povo que chama o meu nome não orar, o que vai acontecer? Vai levar você todo um cativo. Foi, que não acreditou na palavra profética de visão. Vários do Antigo Testamento. Vários. No Novo Testamento, qual foi o maior educador, o maior profeta? Jesus. O maior profeta, aquele que falou as coisas do Pai, aquele que ensinou a lei, o que estava aqui, ó. Estava aqui. Jesus não falava dele, ele falava que ele era enviado do Pai. Eu e o Pai somos um, tudo que eu falava, porque meu Pai me falou para falar para vocês. É assim que são as coisas. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Sem ordem. É uma casa sem ordem, uma família sem ordem. É um povo cristão que anda sem ordem, sem decência, sem moral. Sem ordem. Um culto racional, a Bíblia diz que um culto racional acontece todas as coisas. Então, aquele que profetiza, espera o outro. E o que fala em línguas, espera o outro acabar para você fazer, e assim vai, e o culto cresce. Sabe quando a gente interage aqui? Você pode ver que o culto cresce. Porque a palavra começa, o Espírito de Deus começa a distribuir línguas de fogo, a distribuir entendimento, conhecimento. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Deus escolheu um para colocar ordem no Brasil. Tem crente que não está aceitando. Ele, meu irmão, depende da minha oração. Ou grande ou pequeno, não interessa. Tem muita gente que dá para
dividir o bolo para todo mundo nesse Brasil, né? Então, vamos lá. Tem gente que acha, ó, o presidente está lá porque eu. Não, mentira, porque nós, vários. Talvez você orou 5 minutos, eu orei 1 minuto, outro orou 10, outro orou meia hora. Só que tem que Deus falou assim, escutei o clamor desse povo. Vou dar uma forma e condição. Só que tem que ele faz do jeito dele. Levantou quem ele quis. E nós devemos continuar orando. Eu não ia ler isso aqui não, mas olha para você ver, ó. Provérbios 29, 4. Eu não sei como é que está a tradução. Lê sua tradução, né, Cabral? Provérbios 29, 4. O rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo te peita e a transforma. 29, 4? 29, 4. O rei com juízo sustenta a terra, Isso. mas o amigo peita as transforma. A transforma. Amém. Deixa eu ver outra tradução aí. Lê, Flávia, pode ser a Zana. A minha está quase igual. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transforma. Ah, entendi agora. O seu, Flávio? O seu suborno. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transforma. Ah, é isso. É mais ou menos esse aí. Porque a minha é um pouco bem diferente. A minha é do original. Então, queridos, escuta essa aqui, ó. Do original mesmo. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça, em destruição. Está tentando se consertar erro de anos e anos. Então, sabe o amigo daquele, é chegado daquele cobra imposto? Eles estão lá e faz a lei, vamos aumentar, vamos deixar esse povo sofrer mais? Não, vamos. Esquece que vai fechando as coisas, vai acabando, o país vai morrendo, vai falindo. As coisas vão fechando. Irmão, com tudo isso que você está vendo, a mão de Deus está lá. Não vai faltar. Escuta o que eu estou te falando. Não vai faltar. Porque Deus escutou orações e Deus resolveu fazer. Deus está dando uma oportunidade para nós. Porque, sabe, aqui, voltando aqui onde a gente estava no Provérbios 29, 18, um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Nós estávamos numa nação sem ordem. Uma nação que nós acreditávamos nos homens. Nós acreditávamos em tudo que chegava na nossa televisão, chegava no jornal, chegava no rádio, era tudo falso. Era tudo falso. Ela tira daqui, põe ali, põe lá, leva para cá, some daqui. Enquanto isso, nós vamos pegar o nosso bolo e chegou a ordem. E para chegar à ordem, tem que espetar para tudo quanto é lado. Mas uma coisa eu te garanto: Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Deus não vai faltar, não vai deixar faltar, querido, porque é ordem dele, é revelação dele, isso foi revelado, isso foi trazido pelo Senhor. Ele ali está coberto. Ele já está recebendo as coisas de Deus, só que ele é um presidente. Nós estamos falando do nosso, mas tem inúmeras outras coisas. Ele não pode sair fazendo, não, ele tem que olhar para a nação, para um povo inteiro. Essa extensão territorial gigantesca. Ele não pode só ficar, agora os crentes. Não, povo, pessoas, povo, famílias, povo de Abraão, todo mundo. Ele vai fazer para nós, não, para todo mundo, para ajustar para todo mundo. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Vai contra o mandamento de Deus, você não vai ser feliz. Sempre vai faltar alguma coisa para você chegar à felicidade, para você chegar à paz, para você chegar a completar tudo na sua vida. Por quê? Porque você está contestando o que Deus está fazendo. Você está se opondo ao que Deus está fazendo. E olha que não é Nabucodonosor, não. Nabucodonosor mandava arrancar a cabeça fora e pendurar na frente do palácio para todo mundo ver. Se falasse contra o Deus deles, os deuses deles, ele mandava matar. Mas ele mesmo, no final do seu mandato, ele reconheceu Deus. E Deus restaurou toda a vida dele destruída lá. E ele descansou de uma forma que ninguém explica como que foi. Porque ele não tinha doença, não tinha nada. Ele pegou e morreu. Então eu creio que Deus tomou para si, porque ele foi honesto, ele foi fiel, ele cumpriu.
Ele cumpriu. Ele começou a ver o povo de Israel como o povo dele. Ele começou a ver como o povo dele. Ele começou a entender que verdadeiramente todos aqueles que passaram no palácio dele, que eram hebreus, que eram israelitas, que eram judeus, era povo verdadeiramente do Senhor, que proclamava o nome do Senhor lá dentro. Ele foi somando tudo isso. Aí quando ele estava lá, igual um bicho, um demônio, igual um bicho lá, com as unhas grandes, com medo, cavando terra, ele reconheceu Deus. Foi lá ninguém pregar para ele, irmão. Como é que ia lá pregar esse cara? Chegou um louco, um animal feroz. Lá, ele reconhece Deus. De que forma, eu não sei. De alguma forma, ele reconheceu. Ele entendeu. Aí aquele pelo todo foi saindo, as unhas dele foi caindo e voltando ao normal. Ele foi voltando ao juízo perfeito. Aí ele voltou ao juízo perfeito. Mas com Deus. Servindo Deus. Entendendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, o que Deus quer falar comigo, com você hoje? Não desanima, não desista. Continue perseverante na oração. Continue esperando no Senhor. Sabe, não precipite em nada. Sabe, deixa Deus agir, deixa Deus fazer o seu favor. Não confia nas pessoas, não. Confia em Deus. E Deus manda as pessoas certas. É outra história, né? Então tem crente que fica confiando nas pessoas, procurando pessoas importantes, pessoas de poder, pessoas de nome, pessoas disso, pessoas daquilo. Não, você está indo para o caminho errado. Não, confia no Senhor e Ele põe as pessoas certas no seu caminho. E eu quero fechar essa palavra no versículo 26. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece, o que cada um necessita. Então muitas vezes quando... Oi? Falou de bagulho? Leia. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Nossa, mais pesado que essa aqui ainda. Mais pesado. Então você está entendendo, meu irmão? Muitos procuram as coisas achando que aquilo vai favorecer, que aquilo vai acontecer. Não. Muitas pessoas desfazem de pessoas. Vamos colocar um setor para a gente entender. Um setor de trabalho, onde tem o rei, né, que é o gerentão, o chefe lá, o diretor, não sei bem qual é o negócio, vem descendo até no faxineiro. Muitas vezes as pessoas vão lá no diretorzão, achando que vai conquistar uma pessoa importante, achando que vai resolver alguma coisa. Aquilo vai para dentro da gaveta. Sabe lá o que está lá na faxina? Faz serviço também na casa do dono do troço todo, do dono da empresa toda. Aí você fala com a pessoa da faxina, ela vai lá e comenta com a pessoa, nossa, uma pessoa assim, estudar, precisando trabalhar dessa forma, como é que é o negócio? É isso. Rapidinho, caminhando para um trabalho ou para alguma outra coisa. Quando o canal, ao contrário, buscando no Senhor, o Senhor encaminha a pessoa certa. Talvez nem tão importante. Muitos, por não conhecer a palavra de Deus, estão deixando de receber anjos. Receber providência dos anjos. Tanto espiritual como natural. Provisão mesmo, eu estou falando de provisão mesmo. Por quê? Porque procura os canais diferentes. Procura os canais que não vai trazer solução de pessoas importantes. Eu estava ajustando algumas coisas numa época e eu orava por na presença de Deus. Eu falei, Senhor, encaminha as pessoas, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem como eu vou chegar lá. Quando eu chegar lá, Deus já estava me esperando. Várias vezes é que ele me orou e quando chegou lá, já estava lá. Não, nós falamos com a pessoa, você é um anjo de Deus, Deus mandou aqui hoje. A pessoa ficava assim, olhando, mas como assim, que coisa louca. Irmão, eu cheguei um cirurgião dentista de top de linha, vamos dizer assim, para você entender. E ele falou, tudo bem, tudo tranquilo? Eu falei, não, tudo bem, tudo tranquilo. Preparado para a cirurgia? Tá, já orei, já falei com Deus. Mas se o senhor me permite orar para o senhor aqui e sua equipe? Ele falou, sem problema algum, o tempo que você quiser. Eu orei, abençoei.
abençoando a mão dele lá dentro do consultório, assim, ó. Sabe na hora que terminou tudo? Ele olhou para mim, obrigado, viu? Foi muito bom. Como correu tudo em paz? Deus. Então quem vai fazer é o Senhor. Ele vai armar as pessoas certas. Mas é Deus. Irmão, você é crente, você tem que deixar na mão de Deus para ele fazer da forma certa, conduzir da forma certa. Você quer dar o pulo do gato e ir lá na presença do grandão, ou não sei de quem das contas, você perde. Você pode vir a perder. Você pode ficar escravo o resto da vida daquela pessoa. Pode dívida de favores. Você está entendendo? É mais ou menos por aí. Então, põe na presença do Senhor, que tudo vê, tudo sabe. Não fecha os seus ouvidos, sabe? Não faz de bobo, não tampa os seus ouvidos para não ouvir a lei. Sua oração não vai ser respondida. Vai ser complicado, você vai ter muita interrupção. Se você fizer segundo os moldes do que Deus tem vindo te ensinando no seu longo tempo de cristão, você vai ser muito mais. Muito mais. E em paz, sem tumulto, sem confusão. O que o Senhor te der, meu irmão, é de Deus. Recebe. Pode chegar quem foi falar que não é de Deus, e você tem a plena convicção que foi a mão do Senhor quem fez aquilo. Não duvide, não. Pode ser o amigão seu lá. Não, meu irmão, você perdeu nessa aí. Por quê? Não, esse aqui foi Deus. Foi Deus? Você tem certeza? Tenho. Toda a convicção. Aí você vai começar a trazer já a mensagem para dentro do coração daquela pessoa também. Isso muda a história. Isso muda a história. O que Deus tem preparado para nós é muito bom. Fique de pé na presença do Senhor.